ficar tranquila. Senhor Jesus, Amém. Glória a Deus. muito obrigada por me dar força, me dar coragem para vir até aqui na frente, para louvar, engrandecer o seu Glória a nome. Deus. Que as pessoas que estejam aqui escutem Amém. e entendam que é tudo por conta da sua graça, por conta do seu poder, por conta que o Senhor é soberano, por conta que o Senhor cuida de nós, porque nada somos pó da terra, não servimos para nada, mas o Senhor cuida de nós em todo o tempo e por conta disso a gente vive. Oh, glória a Deus. Então, Senhor, por favor, me abençoa para que eu cante direitinho, para que eu consiga adorar o Senhor com toda a minha alma e que as pessoas aqui também sintam a presença do Senhor com essa canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ficar à vontade. Vou usar o microfone, tá? Pra ficar tranquilo. Glória a Deus. Muito obrigado, tá bom? Glória a Deus. Pode falar, fica tranquila. Não entendo o meu próprio agir sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu corpo militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, e se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. E se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. E reina
abençoe todos vocês, que o Senhor preencha os seus corações, para que vocês não precisem mais dessas coisas mundanas que temos aqui na terra. O nosso reino é o reino do Senhor e nós temos que prevalecer nele, porque Ele é o único, é o Senhor da glória, que merece toda a honra, toda a glória de nós, meros mortais, que não fazemos nada e não servimos para nada. Porque Deus é o Deus que criou todas as coisas, criou nós e a gente depende dele para tudo. Ele cuida da nossa vida e a gente precisa estar debaixo dele, glorificando a ele sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Bom? Amém. Glória a Deus. Continue pregando, que é muito importante. Se você soubesse, mulher, quem é que está falando com você? Era você que pedia a mim água, e eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. E essa mulher começou a se interessar. Que água era essa? Que conversa era essa que aquele homem estava falando para ela? Porque quando Jesus, em primeiro lugar, pede água para ela, logo ela diz: você é de outra religião. É como se ela estivesse falando assim, porque Jesus era um judeu e ela era uma samaritana. E existia lugares diferentes de se fazer culto, né? Existia lugares diferentes de se adorar a Deus. Os judeus adoravam a Deus no templo em Jerusalém, e os samaritanos adoravam a Deus no monte, e cada um adorava a Deus de uma forma, né? Toda religião vai usar a Bíblia, a maioria, pelo menos no Brasil, mas cada um vai usar com o seu próprio interesse, não é? Mas Jesus disse assim: se você conhecesse, se você soubesse com quem você está falando, era você que me pedia dessa água. E aquela mulher disse: então, Senhor, me dá dessa água para que eu beba e nunca mais venha aqui no poço tirar água. As pessoas querem facilidades, as pessoas querem conforto, as pessoas querem atalho para chegar no céu, para chegar a Deus. Tem muita gente procurando religião, para achar Deus na religião, para ser abençoado, para receber casa, para receber dinheiro, para prosperar o seu comércio, para prosperar nos seus negócios, para achar homem, para achar mulher. Deus não é político, Deus não é comerciante. Você não pode barganhar com Deus. Deus, ele não tem nada à venda. Se não for pela fé, você não recebe. Se não for pelos meios de Deus, pela palavra de Deus, Deus não tem nada para vender para ninguém. Para ninguém. Quem vende as coisas são os religiosos, que querem pessoas nas suas casas cheias para ganhar dinheiro. Aleluia. Aleluia. Jesus disse para aquela mulher: mulher, vai e chama teu marido. Chama teu marido, mulher. E aquela mulher foi sincera com Jesus e disse: eu não tenho marido, porque eu já tive cinco maridos. Eu não tenho marido. Jesus disse: você falou bem. Já tivesse 5 maridos, e agora o que você tem é seu. Jesus falou a vida daquela mulher, porque Ele é Deus, sem jamais ter visto aquela mulher antes. E aquela mulher se impressionou. Aquela mulher se impressionou com aquilo que Jesus havia revelado da vida dela, né? E disse: eu sei que o Senhor é profeta, falou toda a minha vida. E fez uma pergunta para Jesus. Fez uma pergunta para Jesus dizendo: Jesus, Senhor, vejo que és profeta. Onde que se deve adorar a Deus? É no templo ou é no monte? E Jesus disse para aquela mulher: mulher, a hora já chegou e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. As pessoas há muitos anos têm sido enganadas, têm sido iludidas por religião, por tradições, por costumes, por doutrina de homens,
e estão colocando um lugarzinho para Deus. Não, eu vou para a casa de Deus, ali é o lugar de se adorar. Não. Se o seu corpo não for o lugar onde o Espírito de Deus esteja, não vai adiantar você sair para lugar nenhum, porque o tempo está acabando. Qualquer hora dessa, Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. As profecias estão se cumprindo a cada dia, a cada ano, a cada mês. Mas o inimigo, Satanás, aquele que enganou Eva, aquele que enganou Adão, lá no jardim do Éden, aquele que tentou enganar Jesus lá no deserto, quando Jesus estava no deserto sendo tentado, jejuando 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu para Jesus e disse: Jesus, transforma essas pedras em pão e come. Tu está com fome? Não é isso que a mídia, não é isso que a internet, que o sistema mundano ensina para as pessoas? Você tem vontade, faz. O importante é ser feliz, e depois vai parar no inferno, porque a Bíblia diz no livro de Levíticos assim: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher com mulher como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. Mas o diabo diz: o importante é ser feliz. Uma felicidade momentânea que vai te levar para o inferno. Nós precisamos entender que existe um Criador, que existe um Deus que criou os céus e a terra, e que desde o princípio colocou a sua palavra posta diante do homem Adão, e que desde o princípio já houve uma interferência do diabo se opondo contra a palavra de Deus. E quando houve essa quebra de mandamento, que pecado é isso? Pecado quer dizer quebra de mandamento. O homem foi expulso do jardim do Éden e sofreu as consequências, e a consequência do pecado chegou até nós hoje. Foi por isso que a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, não viu ninguém justo. Por isso enviou o seu próprio Filho para encarnar, derramar seu sangue para pagar uma dívida que eu e você não poderia pagar. Por isso Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não deixou alternativa para ninguém. Jesus não deixou alternativas para o homem receber salvação. Não foi religião, não foi outra criatura, não foi quem já morreu, não foi estátua, não é vela, não é crucifixo. É a fé viva num Deus vivo que ressuscitou ao terceiro dia. Com a morte de Cristo, Ele fez o homem independente na questão de se oferecer sacrifício. Porque, como eu falei, o homem dependia de um sacerdote, de outro homem, para receber esse sacrifício. Mas quando Jesus, Ele morre na cruz, graças a Deus por isso, você agora tem a oportunidade de pedir perdão a Deus, perdão dos seus pecados, por meio de Jesus Cristo. O grande problema da geração, do homem, não é porque ele peca apenas. Esse é um grande problema. Mas o maior problema não é porque o homem peca, porque todo homem é pecador. O grande problema da geração, da raça humana, é porque o homem não constitui o seu advogado, que chama-se Jesus Cristo. Se você pedir para Maria perdão, você não vai ter o seu pecado perdoado. Se você pedir perdão para o pastor, para o padre, ou para algum santo que já morreu, você não terá o seu pecado perdoado, porque foram criaturas pecadoras, e não foi eles que pagou a sua dívida na cruz. A nossa dívida está na mão de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele carregou sobre a cruz os nossos pecados, e as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. E Ele fez uma promessa:
que voltaria para tirar a sua igreja da terra, para tirar o seu povo da terra. Igreja não é religião, não é denominação. São toda e qualquer pessoa que estiver ligada em Jesus Cristo, em Deus pela fé, por meio de Cristo. Você não depende de ser evangélico, você não depende de nenhum tipo de religião para ser um servo de Deus. Agora, uma coisa é necessária, Jesus disse: o homem precisa nascer de novo, fazer uma análise na sua vida e reconhecer quem Ele é e seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Um homem chegou até Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Essa é a pergunta que a mocidade de hoje, os jovens de hoje não faz, poucos fazem. Essa é a pergunta que a raça humana no geral não fazem a si mesmo. Porque o homem nasce, cresce, depois morre, e a trajetória da vida dele, nós somos ensinados a vencer na vida. Não é isso que o mundo ensina para nós? Você tem que vencer na vida. Estuda, faz uma faculdade, faz uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, compra um apartamento, compra um carro, abre uma empresa, viaja para fora do país e vence na vida. Aí Jesus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não ensinou isso para nós. Jesus mandou a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque esse mundo está podre, esse mundo está morto junto com o diabo. Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Jesus não mandou ninguém vencer na vida. Jesus mandou você viver com medo do suor do seu rosto, do seu trabalho. Mas Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus disse: não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Jesus disse: onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O diabo tem iludido as pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa vida passa rápido. A Bíblia diz que a nossa vida é como a erva do campo. No momento está verde, está viçoso, um momento está bonitinho, está bonitinha, está jovem. Eu lembro que um dia desse eu tinha 14 anos, hoje já estou com 43 anos, daqui a pouco estou morto. E Jesus disse: ajunte tesouro no céu, buscar primeiro o reino de Deus. Se hoje você morrer, para onde é que vai a tua alma? Se Deus pedir a sua alma hoje, para onde é que vai a sua alma? Tudo que você tem feito, tudo que você tem trabalhado, tudo que você tem conquistado, a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, a sua amante, o seu amante, vai ficar tudo aí, não vai? O seu padre vai ficar, o seu pastor vai ficar, a sua religião vai ficar, a sua estátua, o seu crucifixo, tudo, tudo. Mas sabe o que é que vai com você? A palavra de Deus. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Por quê? Porque a palavra de Deus não é apenas um livro. A palavra de Deus não é apenas uma escrita aqui nessa folha. Não. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que no princípio era a palavra. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe hoje foi feito através da palavra de Deus. E Jesus disse: eu não vim para condenar ninguém, não. Quem vai condenar é a palavra, é o que foi falado pelo meu Pai, é o que foi dito pela minha palavra.
Quem vai nos julgar no dia do juízo é a palavra de Deus, é a lei de Deus, é o mandamento de Deus. Você pode hoje acreditar em Deus, ou pode não acreditar em Deus. Você pode ter uma religião, ou pode não ter uma religião. Mas sabe de uma coisa? No livro de Apocalipse, as escrituras dizem que Deus vai ajuntar todos os moradores da terra. Quem morreu hoje não está no céu, não tem ninguém no céu. Quando o homem morre, ele vai para um lugar de espera, aguardar o dia do juízo. Ninguém vai ser julgado na frente ou atrás, não. Vai ser todo mundo julgado de uma vez só. A Bíblia diz que Deus vai ajuntar todos os moradores da terra e vai fazer uma separação como um pastor faz a separação das ovelhas e dos bodes, e vai dizer o que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E vai dizer o que estiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. E muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome eu não profetizei? Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, nós não curamos, nós não pregamos, nós não fizemos muitas maravilhas, Senhor, em teu nome. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós todos que praticai a iniquidade. A Bíblia diz que diante desta grande multidão que vai estar em pé diante de Deus, em pé, haverá um trono branco. Está escrito no livro de Apocalipse, e nesse trono branco quem vai estar sentado não é a Aparecida, não é o pastor, não é o padre, não é a Maria, não é o apóstolo, não é o santo. Quem vai estar sentado nesse grande trono branco para julgar toda a humanidade chama-se Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas quando a porta se fechar, ele será juiz. Você não vai mentir para aquele que foi o seu advogado e que agora é o juiz. Ninguém vai poder mentir para Deus. A Bíblia diz que serão abertos os livros. 2 livros pelo menos haverá. O primeiro livro chama-se livro da vida, o segundo livro chama-se livro das obras. O primeiro livro chama-se livro da vida. A Bíblia diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, segunda morte. Não vai ter vela, não vai ter missa de 7º dia, não vai ter pastor, não vai ter padre, não vai ter religião, não vai ter estátua, não vai ter dinheiro, não vai ter fama que pode livrar o homem da condenação do inferno, a não ser Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: eu acredito em Jesus. Muita gente tem dito: não, mas eu acredito em Jesus, mas eu acredito também na Maria, também no Padre Cícero, também no padre, também no pastor, também naquilo outro, também na minha religião. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele, nem com homens, nem com imagem de escultura. Idolatria condena você. Idolatria leva o homem para o inferno. Haverá outro livro que chama-se livro das obras. Tudo que você faz está escrito. Tudo que eu faço está escrito. Ninguém vai poder dizer que Deus é homofóbico, porque as escrituras dizem que o pecado da homossexualidade é pecado de abominação diante de Deus. Naquele dia você não vai dizer que Deus era homofóbico, vai? Não vai. A Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar. Hoje as pessoas se dobram diante de uma estátua. Talvez você que é católico, você se incomode em eu falar essas coisas,
Porque eu preciso falar o que está escrito na Escritura para você. Pegue a Bíblia do Católica e leia. É a mesma Bíblia. A Bíblia diz assim, que todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus Cristo, e toda língua vai ter que confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Somente Jesus Cristo é o Senhor. Depois que se ajoelharem e reconhecerem quem é que está sentado no trono, que é Jesus, vão ter que ficar de pé para ouvir a leitura da lei, para ouvir a leitura das suas obras. E Deus vai dizer: eu vi você fazendo isso, 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 isso e isso. Porque a Bíblia diz que tudo que hoje as pessoas fazem escondido, um dia Deus vai trazer à luz e vai ser revelado a todos. A Bíblia diz que vai ser dia de grande vergonha, mas vai ser dia também de grande alegria. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Os livros serão abertos, as pessoas serão julgadas, e a Bíblia diz que um por um será julgado de acordo com o que escolheu, com o que fez, em quem creu, a quem adorou. E os pecados serão lidos baseado na lei de Deus, porque a lei, ela foi escrita para mostrar para nós o que é pecado. Quando Deus falou com Moisés no monte, o próprio Deus com o seu dedo escreveu os 10 mandamentos. O próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo em pedras os 10 mandamentos. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso não tem valor? Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado quem ouve. Bem-aventurados são os que ouvem. Bem-aventurados são os que leem. E mais bem-aventurados ainda são os que praticam a palavra de Deus. Porque depois da volta de Jesus Cristo não haverá mais salvação para ninguém. Jesus Cristo não vai voltar mais como uma ovelha que foi levada para o matadouro, não. Ele vai voltar como juiz, como Senhor, vai ficar nas nuvens do céu e vai tirar dessa terra as pessoas que reconhecem quem Ele é. Aleluia. Talvez você diga: mas como assim? Quem é que pode ser salvo? Essa pergunta também já foi feita em algum momento nas Escrituras e foi respondida. Um discípulo perguntou para Jesus: Jesus, quem é que pode ser salvo então, se o homem é um pecador? Jesus disse: essas coisas são impossíveis aos homens, mas a Deus todas as coisas são possíveis. A Bíblia diz que todo aquele que não tiver apenas Jesus Cristo como Deus, como Senhor, que se arrependeu dos seus pecados, que confessou seus pecados a Ele e viver uma vida em retidão, em gratidão a Ele, será culpado da morte de Jesus. Esse é o problema. Imagina alguém ser culpado pela morte de Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus, para Ele, aquele que comprou a nossa dívida, nos justificar diante dEle. Porque todos nós somos pecadores, não tem ninguém diferente um do outro. A diferença é quem é o seu advogado e quem é o meu advogado. A diferença está em quem eu creio, a minha gratidão, a minha obediência e a sua. Louvado seja Deus. E o jovem disse: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. O povo hoje quer dinheiro. O povo hoje só quer dinheiro, fama, sexo, droga, viver bem, viver confortável. E quando está podre em cima de uma cama, acabou tudo. A alma vai ser conduzida até a eternidade. Louvado seja Deus. Você está vivo, você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus.
problema é que aceitar Jesus não é levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Não é só isso. Aceitar Jesus não é alguém, não é nós falar, você quer aceitar Jesus? Eu dizer eu aceito, eu quero. Não é apenas levantar a mão. Aceitar Jesus não é fazer parte de uma igreja evangélica. Aceitar Jesus não é fazer parte de nenhum tipo de religião. Aceitar Jesus é o homem fazer uma autoanálise na sua vida, reconhecer quem é e aceitar Cristo como o Senhor da sua vida. Senhor, você ser escravo dele, haver renúncia na sua vida. Jesus disse: aquele que não for capaz de dar sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim. As pessoas não conseguem largar um copo de cerveja por amor a Jesus. Pessoas não conseguem muitas das vezes largar um forró por amor à salvação da sua alma. Mas todos estão crendo em Jesus, não é? Crendo. Você pode parar no inferno crendo, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, não tem valor. O diabo crê mais em Jesus do que qualquer um de nós aqui, porque um dia ele conviveu. Deus não quer religião, Deus não quer sacrifício, Deus quer pessoas arrependidas. O novo nascimento, a conversão tem que nascer de dentro do coração para fora. A palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que no mundo há concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. O negócio é muito sério. A salvação está aberta para todo mundo. A porta da salvação está aberta para todo mundo. Não importa se você já matou gente, se você é maconheiro, se você é traficante, se você é adúltero, se você é prostituta. Não importa. O que vai importar é se você se arrepende, se você crê, se você vai constituir Jesus Cristo como seu advogado, e em gratidão pelo que Ele fez por você, você vai ser obediente a Ele. Você não vai poder comprar nada de Deus, porque nós somos incapazes. Nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Eu vou ser salvo porque eu dou cesta básica, eu vou ser salvo porque eu sou evangélico, eu vou ser salvo porque eu sou católico, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho. Não! A salvação pertence a Cristo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. E Deus tem presente para dar para todo mundo. O jovem disse: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Tem um segredo aí nessa pergunta que o jovem fez, porque ele disse: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar? Você já viu alguém herdar alguma coisa sem ser filho? É como se eu chegasse para algum de vocês e dissesse: eu vou herdar alguma coisa de vocês. O que é que eu tenho que fazer para herdar? Um bem de vocês, após a morte de vocês. Eu teria que estar o meu nome como filho seu, ou no testamento, não é? Então, para alguém herdar o reino de Deus, não é somente acreditar em Deus, não é somente saber que Jesus Cristo morreu. Eu tenho que passar a ser filho dele, eu tenho que passar a ser filho de Deus. Um filho de Deus não anda matando, não anda roubando, não anda prostituindo, não anda fumando maconha, não anda enchendo a cara, não anda saindo com as novinhas, não anda se prostituindo, não anda ficando com um e com o outro. O filho de Deus, ele recebe o DNA de Deus, espiritualmente falando. O filho de Deus recebe as características do Pai e começa a se parecer com o Pai em obras, em ações. Jesus disse: vocês serão minha testemunha. Mas esse mundo não quer se parecer com Jesus. Aliás, a Bíblia diz que esse mundo odeia Jesus. Sabe por que esse mundo odeia Jesus? E alguém pode dizer assim: como assim? A missa fala de Jesus, a religião evangélica fala de Jesus, toda religião fala de Jesus. Falar de Jesus, até o diabo fala de Jesus. A palavra, a verdade da palavra de Deus
ela é a luz que incomoda. Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você quer perder os seus amigos, todos que você tem? Quer perder os seus amigos? Quer perder o emprego? Quer perder o amor dessa sociedade para com você? Fale tudo que está escrito aqui, a palavra de Deus. Seja justa e sincera diante da palavra de Deus para com o seu amigo. Vão dizer: Ih, você é muito chato. Não, você quer ser santo demais. Mas Jesus disse: sede santo como meu Pai é santo. Como eu posso, o que eu hei de fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? O jovem era novo, com saúde, tinha uma religião e tinha dinheiro, e queria herdar a vida eterna. E Jesus fez uma pergunta para ele, interessante. Olha que pergunta Jesus fez. Jesus não perguntou se ele era evangélico, se ele era católico, não. Ele era um fariseu, mas Jesus não perguntou que grupo que ele pertencia. Mas Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o evangelho? Ou você só sabe fazer o que o padre manda, o que o pastor manda, o que o bispo manda, o que o apóstolo manda, ou que sua mente manda? Não, eu acho assim, eu faço o que o meu coração manda. Cuidado, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração. Tem gente que tem quebrado a cara porque está seguindo o coração. Deixe Deus guiar você. Peça o Espírito Santo de Deus para entrar dentro de você. O Espírito Santo de Deus foi enviado por Jesus Cristo para consolar o homem. Não é a cachaça que vai te consolar, não é um ficante seu que vai consolar você, não é uma tragada no cigarro que vai consolar você, não é droga, não. Peça a Deus o Espírito Santo. Ele dá a você, ele dá a quem quer. Conhece os mandamentos? E o jovem disse: quais mandamentos? Quais mandamentos, Senhor? E o Senhor disse, falou alguns para ele, falou em 5 e disse: não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra teu pai, honra tua mãe. E começou a falar. Aquele jovem disse: sim, Senhor, eu obedeço todos esses mandamentos. Desde pequeno que eu vou para a igreja, eu sou religioso, não é? Eu conheço a Bíblia, as Escrituras. Desde pequeno que eu guardo todos esses mandamentos. Sabe o que isso quer dizer? Ele quis se justificar diante de Deus. Ninguém será salvo por mérito próprio. Ninguém. Somente por Cristo. E somente por Ele. E por Ele. E adorando somente a Ele. Eu vou citar para vocês os mandamentos de Deus que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Porque a Bíblia Sagrada não foi escrita por religião evangélica. A Bíblia Sagrada não foi escrita por religião católica. A Bíblia Sagrada não pertence a nenhum tipo de religião. Essa Bíblia, que quer dizer conjunto de livros, foram selecionados por religiosos. Os livros que estão aqui foram selecionados e colocados em um único livro chamado Bíblia, mas não foi eles que escreveram. Esses homens que escreveram as Escrituras Sagradas foram profetas direcionados por Deus, judeus, não eram romanos, não eram brasileiros, não eram ingleses, eram judeus. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar na sua casa. Êxodo capítulo 20, Velho Testamento. Qualquer Bíblia está escrito isso. Se você não tiver uma Bíblia e quiser ganhar uma Bíblia nova, depois nos procure, que a gente para a semana traz Bíblia para vocês. Eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito.
Não farás para ti a imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem a elas adorarás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse é um dos primeiros versículos da lei de Deus. Então eu quero dizer para você, no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim, que até o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldito. A Bíblia também diz assim, que nada sabe, são ignorantes aqueles que conduzem em procissões as suas imagens de escultura. Rogam e clamam a um Deus que não tem poder e não pode salvar. Eu quero dizer para você, leia a Bíblia, leia as Escrituras. Não adianta você participar de um tipo de religião para a sua salvação. O que vai servir para nós é quando nós nos arrependemos, cremos no Evangelho, porque a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Jesus disse: quer falar com seu pai? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele, porque Deus é Espírito, Ele está aí onde você está agora. Peça perdão a Deus dos seus pecados, se arrependa enquanto é tempo. Louvado seja Deus, porque o dia da ira de Deus está vindo aí. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e esta geração tem aborrecido a Deus. Não se aborrece a Deus não é apenas quando se mata uma pessoa. Não se aborrece a Deus não é apenas quando se adultera, quando se adora ídolo. Não é apenas isso não. A Bíblia diz que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus, sabe o que é temer a Deus? É honrar a palavra de Deus, é respeitar a palavra de Deus. Aquele que honra, obedece. Aquele que honra, procura amar. E o mais importante mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Porque a ira de Deus está vindo aí. Depois que o Senhor Jesus tirar o seu povo da terra, esse mundo vai ser entregue na mão do anticristo. Você sabe o que é o anticristo? O mundo está sendo preparado para o governo mundial de um único homem. Chama-se anticristo. Você já ouviu falar no Real Digital? Você já ouviu falar no Dex? Já ouviu falar no Pix? Está tudo profetizado aqui, ó. Haverá uma única moeda, só compra ou vende com a marca da besta. Imagina só, o dinheiro de papel está com os dias contados, daqui a pouco vai sumir. Será um aplicativo no seu celular. Quando você não fizer o que o governo quer, ele lhe bloqueia. Uma única polícia para o mundo inteiro, um único governo, um único sistema, e cada vez mais o homem, o ser humano sendo oprimido. Sendo oprimido, porque estão colocando o seu coração no Brasil, na América, no seu país de origem. O nosso mundo, a nossa pátria não é aqui. O que mais importa para nós não é a nossa nação, não é o nosso trabalho, não são as coisas materiais, mas é o nosso espírito, a nossa alma, no qual vai viver uma eternidade após a morte física. Satanás, o que enganou Eva lá atrás, o que enganou Adão, coloca na mente das pessoas assim: não, depois que morreu acabou. Não é assim. A Bíblia diz que o corpo vai para debaixo da terra, a alma será devolvida para Deus, mas a Bíblia diz que no dia do juízo o corpo vai ressuscitar, a alma vai sair de onde estiver, vai entrar dentro do corpo ressuscitado. A Bíblia diz que a terra vai dar conta do corpo, o mar vai dar conta do corpo, o fogo vai dar conta do corpo. Pode morrer queimado, pode morrer comido de peixe. A natureza vai dar conta desse corpo. Todo ser humano que morrer no último dia,
do acerto de conta com essa geração inteira, porque não vai escapar ninguém, nem católico, nem espírita, nem evangélico, todo mundo vai ter um acerto diante de Deus. E quem se apresentar diante de Deus sem um advogado será condenado, e esse advogado é Cristo. É o advogado que nos justifica diante do juiz, que é Deus. A alma vai ter que sair de onde estiver, entrar dentro desse corpo ressuscitado, para estar diante de Deus no acerto de contas. A Bíblia diz que será um dia de alegria para muitos e será um dia de tristeza para outros. Você não quer ir para o inferno, né? Eu não quero ir. Infelizmente, esse tipo de pregação que eu estou pregando aqui é um tipo de pregação que interessa a muito poucas pessoas. Porque as pessoas dizem: não, já sou católico, eu já acendo uma vela para minha estátua, eu já dou dízimo para o pastor, eu já sou isso, aquilo, outro. Não se trata de religião. Salvação trata-se de relacionamento com Deus, de tornar-se filho. Isso só pode acontecer através de um novo nascimento, porque nós nascemos com o nosso instinto para pecar, nós nascemos com o nosso instinto ruim, para agradar nossa própria carne, para fazer o que desagrada a Deus, pois isso foi uma herança. A Bíblia diz que a terra foi contaminada com pecado. Quando o pecado entrou através de Adão e Eva, a terra sofreu modificação, o homem mudou, o DNA do homem mudou, ficou ruim. É igual você pegar um porco novinho, apartar ele da mãe e criar esse porco dentro do seu apartamento, dar banho nele, botar talco nele, botar um lacinho nele e botar ele para dormir na sua cama. Ele vai criar todo limpinho, mas é um porco. É um porco. Se você não tiver se ele não tiver do lado do dono para guiar ele, quando começar a chover, que ele sentir o cheiro da lama da terra, ele corre para a lama, não é? Ele não vai deixar de ser porco nunca. É por isso que nós precisamos estar em Cristo, ser escravo de Cristo, servo de Cristo, porque aquele que é nascido de Deus não faz o que ele quer. Ser cristão não é fazer parte de uma religião. Ser cristão é ser escravo de Jesus, não fazer o que quer. E alguém pode dizer: vixe, que vida é essa? É a melhor vida que tem, porque isso aqui vai ser passageiro. Você pode passar uma noite no motel, você pode passar um momento usando droga, e tudo vai ser momentâneo e passageiro, e depois vai vir a consequência, ainda nessa terra, e pior ainda na eternidade. Mas Jesus disse assim: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse que ele é o príncipe da paz. Vivemos num mundo onde as pessoas estão, uma das maiores enfermidades do mundo é a depressão. É a depressão, ausência de alegria, ausência de esperança. Mas a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Procura Jesus enquanto é tempo, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver consciente. Existe uma porta de Deus aberta para você, e essa porta de Deus não é uma religião A nem uma religião C. É a oportunidade que Jesus Cristo te deu de você ter comunhão com Ele e Ele falar com você, porque Ele está vivo. Deus te abençoe e te prepara, porque as coisas não vão melhorar. As coisas não vão melhorar. Te prepara. Te prepara. Esteja em Jesus, esteja em Cristo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã?